Olá, Olá, boa noite. boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, tô feliz que agora eu consegui ajustar a luz na outra live. Eu fiquei super amarela, parecia icterícia, mas agora eu consegui acertar um tom mais bacana de luz. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, e por aí, com essa lua quase cheia, né? Diga-se de passagem, estamos Pois aqui é. numa lunação em aquário, olha que isso aí é forte, ativa a deusa que habita dentro de mim. É, por isso hoje que a gente vai se aprofundar nas outras deusas que Deus me perdoe, deusas me perdoem, tiveram que ficar de fora na live anterior, mas hoje a gente retoma com elas com todo o tempo e com toda a dedicação que elas merecem. É isso aí, e nós vamos falar sobre quais deusas hoje? Hoje nós vamos falar sobre as outras duas categorias de deusas. Antes, recuperando, a gente falou na primeira live da semana passada, que está salva aqui no IGTV da Fernanda, falamos sobre as deusas virgens, são três, é a Artemis, a Atena e a Hestia. Quem quiser recuperar na memória ou não tiver assistido, entra no IGTV, que além da live completa, que vale a pena ser assistida, tem salvos lá vários vídeos mais de um minuto, resumidamente as características de cada uma dessas deusas virgens. Mas, resumindo bastante, as deusas virgens são deusas que nunca precisaram de alguém que as completasse. Elas são uma em si mesmas. O que isso quer dizer? Elas não precisam de um relacionamento para se sentir completas, elas não precisam de filhos, elas não precisam de ninguém. Elas se bastam sozinhas e tá tudo bem para mim. Não preciso de mais ninguém nessa minha vida. Então, em resumo, são essas as deusas virgens. Só que a gente viu muito mais além disso, né? A gente viu que não é bem assim e que elas podem ali chegar numa fase, numa etapa da vida e transformarem, deixando claro, reservando dentro de si todo esse potencial, mas se abrindo para novas percepções. Então, se você perdeu, não deu tempo de assistir, não perde, vai lá, tá gravado como a Adriana já mencionou no meu IGTV, e depois manda as tuas percepções, o que que tu achou, com qual delas talvez tu tenha te identificado. Gente, ó, compartilha esse vídeo. Tô vendo aqui, acabou de aparecer o compartilhar vídeo. Eu já compartilhei com as pessoas que estavam esperando para escutar essa segunda etapa. Manda aí para quem você acha, para dar um spoiler bem de leve, você já identificar aquela amiga e mandar para ela. As deusas vulneráveis, como o próprio nome diz, são essas deusas que precisam de relacionamentos para se completarem. Então, Uhum. se você já pegou alguém, já manda o aviãozinho aí para ela e convida mais pessoas para se juntarem a nós nessa live que vai ser incrível. Então, bora lá. Quem é a primeira deusa vulnerável do Uh, Olimpo? então, a primeira das deusas vulneráveis é a poderosíssima Hera. A Hera é a deusa do casamento, do compromisso e a esposa. A Hera só se sente plenamente completa quando ela está em um relacionamento. Ela são aquelas mulheres que, e aí agora muitas vão se identificar, se sentem deusas no dia daquela cerimônia ritual de casamento, que colocam, envidam todos os esforços para que aquele dia seja um dia no Olimpo. Então é o momento era dessas mulheres. São É como se ela mulheres. tivesse sonhado com aquele momento e aquele momento tem que ser perfeito porque é o momento da realização da vida dela? Sim, é o momento ápice da vida em que ela está concretizando aquele ideal do relacionamento em tese para sempre. Que, Uhum. obviamente, as pessoas casam pensando que será para sempre. Então, esse é o momento ápice das mulheres era. Duas características muito importantes delas são a fidelidade e a lealdade. Elas são absolutamente fiéis e leais aos seus companheiros. E elas têm uma grande capacidade de superar problemas nas relações. Depois a gente vai ver, às vezes, até demais. Então, e não é só no casamento. A gente fala que a era era a deusa do casamento, mas isso em qualquer nível de relacionamento entre duas pessoas. Pode ser um namoro, pode ser um noivado, pode ser um casamento, pode ser
alguma relação que você não prefira não nomear, mas que você só se sinta completa quando está num relacionamento. Então, essa a característica da deusa Hera é dela, não é relativa ao parceiro. Eu não me sinto completa com aquele parceiro. Eu me sinto completa quando estou em um relacionamento, independentemente do parceiro, por mais duro que isso possa parecer, a gente falando assim friamente. É, mas isso acontece muito, né? As mulheres que Muito. buscam realmente uma relação, né? E não necessariamente um parceiro. Então, elas Uhum. querem estar ali envolvidas, preocupadas, se dedicando. É como se a identidade delas fosse apenas, só existisse se ela estivesse, se ela estiver numa relação, independentemente de quem seja o parceiro, né? Uhum. Então, isso é muito real. Eu atendo muito isso também em consultório. Sabe uma coisa, brincadeirinha à parte, que eu percebo muito de Era nas mulheres que têm perfil de casal nas redes sociais. Que Uhum. o nome e a foto do perfil não é o nome delas, é o nome do casal. Então é um movimento muito evidente, claro que não é consciente, que você se coloca para o mundo a partir daquele relacionamento, não a partir da sua individualidade. Então, isso para Uhum. mim é muito gritante quando eu percebo. Como é que tu vê isso? É como se a pessoa só tivesse valor se ela se ela estiver num relacionamento. Se ela não está no relacionamento, ela não consegue então perceber o seu próprio valor. E isso é muito sério, porque a pessoa fica exatamente sem a identidade dela, né? Então, elas se reconhecem quando elas estão dentro dessa relação. E isso faz com que a mulher perca muito do seu poder, né? Do seu poder pessoal, da sua individualidade, da sua capacidade de ser criadora, de desenvolver outras potências na vida, porque o foco dela, às vezes, quando em desequilíbrio, fica somente dentro da relação. E como hoje você muito bem colocou, aliás, tem colocado desde ontem em uma sequência de posts no Instagram, esse tipo de mulher é muito suscetível a se envolver em relações abusivas, porque na medida em que ela só se vê como pessoa quando está em um relacionamento, ela busca um relacionamento e não uma pessoa, e aí o que acontece? Pega qualquer pessoa, porque é muito fácil a gente idealizar alguém quando nós estamos à procura de alguém. E isso é muito comum nessa transição da metade da vida, quando algumas mulheres deixam de se sentir interessantes e sexualmente desejáveis e acabam indo em busca de novos parceiros, numa busca meio desesperada. E aí ficam esperando que aquela pessoa supra todas aquelas necessidades que são internas dela, e a pessoa não vai suprir. Na verdade, é um processo de projeção. Você projeta na pessoa e a pessoa não tem condições de suprir tudo aquilo. E às vezes acontece de se envolver por isso em relacionamentos abusivos. Que paga o preço, né? E não importa muitas vezes o preço. Só que o preço normalmente é a própria vida, a própria liberdade, a própria expressão. Então ela acaba tanto idealizando aquela relação que a pessoa já deu sinais do abusivo, porque normalmente o abusivo, né, o abusador, ele já dá sinais desde o início de que é uma dinâmica abusadora, mas como a idealização está ali, concreta, dentro da cabeça dela, ela vai levando aquela relação, buscando essa idealização e até transformar e modificar o outro para se encaixar no seu quadrado. Aí, quando a estrutura já está montada, ela olha para o circo montado, circo que eu falo no bom sentido, não no mau sentido, por favor, não me interpretem mal, mas quando o circo já está montado, não tem mais para onde sair, porque ela não consegue enxergar mais saída, no sentido de que, caramba, eu já investi tanto nessa relação, eu já investi tanto nesse casamento, que como que eu vou sair dele? Aí ela não tem mais força para sair. E essa é uma outra característica da Era, que ela às vezes não consegue abandonar uma relação destrutiva, justamente por causa disso, porque ela não consegue se imaginar fora da relação. Na verdade, ela não consegue se imaginar como um indivíduo sozinha. E aí potencializa também outras características dela, que é ser ciumenta, vingativa
e rancorosa. Então, aí o caldeirão está formado, o caldeirão está na fervura e prestes a explodir quando tudo isso se junta. E a gente sabe, né, que tanto o amor quanto a dor vinculam. E eu diria que o rancor e a mágoa vincula ainda mais do que necessariamente o amor, né? Então, porque o amor te faz crescer, só que esses sentimentos te levam para baixo, te levam para o menos. Então, tu fica ainda mais apegada àquela situação, porque tu queres fazer dar certo, ou tu queres fazer com que o outro pague, eu vejo o teu valor, no sentido de como que o outro não quer ficar comigo? Então, tu começa a tentar manipular e convencer o outro a ficar na relação. Aí entra para jogos, no sentido de jogar os filhos no meio para tentar convencer o outro a ficar. Começa a jogar a sua falta de independência financeira para o outro ficar. Então, tudo isso são movimentos de uma era em desequilíbrio dentro da mulher. E aí, não sei se tu vai concordar comigo, mas parece que são só as dores que estão tomando as rédeas desse relacionamento. As dores de um, as dores de outro, e elas estão sobrepujando qualquer outro tipo de sentimento, inclusive o interesse dos filhos, porque a dor se torna tão grande, tão emergente, que acaba afogando todas as outras questões importantes e fundamentais em um relacionamento. Aqui eu vou entrar com uma frase que é clássica, tá, gente? Eu fico nesse casamento por causa dos filhos. E quando uma mulher, não vou aqui entrar na questão dos homens, porque a gente está focando aqui na parte das deusas, tá? Mas quando uma mulher coloca esse tamanho de peso e de responsabilidade nos filhos, são os filhos que pagam o preço por esse casamento, porque os filhos se sentem culpados pelo fracasso emocional da mãe e pelo fracasso emocional do pai, e tentam compensar isso através, então, de doenças, através, então, de algum desequilíbrio emocional psicológico, porque o peso é muito grande. Nossa, acabei com a vida da minha mãe ou do meu pai, do tipo assim, meu Deus, se a minha mãe está aqui por causa do casamento e da família, então eu vou ter que ficar aqui para compensar tudo isso. Então, percebam que uma era em desequilíbrio é uma era que acaba tendo a prioridade do casamento, o que é muito importante na sociedade atual. Eu vejo o casamento como algo muito valoroso, mas desde que seja algo em equilíbrio, em ressonância com a tua alma, em sintonia com realmente os teus valores, daquilo que realmente faz sentido para o casal ir para o mais, e não levar esse casal para o menos. A Era, no seu relacionamento, quando ela tem filhos, um casamento com filhos, não que ela não dê importância aos filhos, jamais. Mas o centro da vida é o relacionamento. Ela tem prazer em colocar o marido, o companheiro, o namorado, como o centro da sua vida. Então, não é uma questão, estamos fazendo julgamentos aqui, é só uma questão de características para a gente se identificar ou não, até porque, como já falamos na primeira live, não existe. Você tem um arquétipo que é dominante, mas tem características de outros arquétipos, e não existe um arquétipo pior ou melhor. Cada um deles tem suas características e os seus aspectos positivos e aspectos negativos. Então, não existe um ranking das deusas. Esse é melhor, esse é pior. Não, é só para. Os arquétipos, repetindo da primeira live, são instrumentos poderosos de autoconhecimento. São, como diz uma psicanalista que eu gosto muito de estudar, eles promovem o efeito que é quando você escuta, nossa, sou eu, super sou eu. Mas é aquele sou eu básico e pega um pouquinho emprestado. E como a Fernanda bem já falou no começo dessa live, o arquétipo também não é destino, assim como o temperamento não é destino, o arquétipo não é destino. A gente pode pegar emprestado, e a gente vai falar mais sobre isso ao final, as características das outras deusas que forem úteis para nós de acordo com a fase da nossa vida que estamos vivendo, porque a vida também é mutante, a vida vai mudando. O que era importante para nós 5 anos atrás talvez não seja tão importante hoje, e a gente tem que ajustar os nossos objetivos e as nossas próprias características ao que é importante para nós, ao que vai nos levar na direção
dos nossos objetivos. Até porque vão combinar, né, gente? Como eu sempre falo, ninguém de perto é normal. Que dirá uma deusa? Vocês acham que deusa não tem o lado negro ali, que não tem né, a sujeirinha embaixo do tapete? Todo mundo tem, principalmente no Olimpo, gente. Então, assim, ó, não tem como escapar. Todo mundo tem a sua sombra e todo mundo tem a sua luz. Todo mundo tem a sua parte boa e todo mundo tem a sua parte negativa. A questão aqui é que a gente só quer ver o lado luz, ou só quer mostrar o lado luz, o lado bom, mas todo mundo tem ali, ó, a sua feridinha. Então, a gente precisa, para um primeiro processo, reconhecer que existe isso dentro de nós. Eu sou apegada, eu sou vingativa, eu sou ciumenta, ou eu sou dramática. Sou. Não é negar a existência disso, mas é tomar posse disso para que então eu possa fazer algo de bom com tudo isso. E quando nós nos apoderamos dessa nossa sombra, ela tem lições impressionantes para nos ensinar. A gente fica recusando uma das nossas maiores professoras na vida, que é a nossa sombra. Nós gravamos recentemente um vídeo sobre isso, para um curso novo, sobre o qual nós vamos falar também ao final, em que nos aprofundamos sobre essa questão da sombra, do quanto a gente nega, do quanto ela está nos trazendo mensagens poderosas do nosso inconsciente, que ficaram lá para trás e que começam a voltar nessa fase da transição da metade da vida. E a gente tenta deixar lá e ela vem com toda a força e a gente tenta afogar ela na água e ela vem, quer submergir e chega um momento que, se a gente continuar negando, ela vai passar por cima. E ela vai passar por cima e vai passar bem bonitinho por cima, gente. Mas estamos aqui para trazer essa clareza e não deixar essa sombra passar por cima de você, para que a deusa que habita em você, de forma equilibrada, possa se manifestar. E ó, quem for se identificando com as deusas, quem já se identificou com a Hera, coloca um euzinho, uma mãozinha levantada aí, que a gente quer saber com quais deusas nós estamos tratando aqui. Que a gente, eu já falei na primeira live, que é o meu arquétipo é Artemis. A Fernanda em breve vai falar o dela também, porque dela ainda não apareceu aqui nesta live. Vai aparecer, vai aparecer. Daqui a alguns minutos. Então, para a gente chegar nela, vamos prosseguir. A segunda das nossas deusas vulneráveis é Deméter. É a deusa do cereal, a nutridora e a mãe. A Deméter é aquela que tem o instinto maternal, tanto para gravidez e para nutrição. Tanto para gravidez, quanto para nutrição física, psicológica e espiritual de outras pessoas. Então, esse instinto maternal não é só relacionado a ter filhos, a gerar filhos, mas a nutrir vida para outras pessoas, para projetos, para trabalhos, para sonhos, para ideais, enfim. A Deméter, ela se realiza quando é mãe. Diferentemente da Hera, que o centro é o relacionamento, mesmo quando ela tem filhos, a Deméter é o contrário. O centro da vida são os filhos, mesmo quando ela está em um relacionamento. E ela gosta muito de alimentar, de nutrir os outros, ela é muito generosa. Tem alguma coisa Mas daí não, tem óbvio, tem. E aí a gente vai ver o grande conflito nas relações, porque quando a mulher tem esse arquétipo dentro dela, ela vai esquecer que o marido existe, muitas vezes, porque ela vai ficar tão concentrada no filho que ela não vai dar mais nutrição para a relação, porque ela só vai ficar ali nutrindo aquele filho, aqueles filhos. E tem outro ponto muito interessante, são normalmente as mulheres que chegam no meu consultório e dizem assim: ai, Fê, como eu quero ser mãe, eu quero me casar, eu quero ter filhos, mas ela jamais consegue incluir o homem no plano. Então, lembrando que para você ter um filho, que para você casar, pelo método tradicional aqui, a gente precisa de um parceiro. Só que a mulher com esse arquétipo, ela esquece normalmente do parceiro porque ela fica focada apenas na realização que ela quer ter através daquela criança que ela vai gestar e que ela vai educar, como se a existência dela fosse conectada a ser mãe. Se ela não foi mãe, é como se a existência dela fosse um fracasso. É aquelas mães também que falam para os seus filhos: ai, você é a minha vida. Só que também, quando uma mãe coloca esse peso, né, num filho, faz com que esse filho, de forma inconsciente, também entregue toda a sua vida para suprir as necessidades dessa mãe.
Então, a gente vai ver aí que existe uma simbiose, né, entre mãe e filho nesse caso, onde em níveis mais inconscientes, essa mãe acaba tirando um pouco da vida dessa criança. O próprio mito dessas duas deusas mostra esse peso diferenciado que elas deram para cada um desses aspectos da sua vida. A Hera era a esposa do Zeus, todo-poderoso, e durante toda a vida dela, ela foi traída inúmeras vezes por Zeus. Ele a traiu de todas as formas, com deusas, com mortais, e ela sempre ficou. Mesmo sabendo de tudo isso, ele teve filhos com outras mulheres, ela sempre ficou e sempre ficou. E teve uma única vez, eu não vou me aprofundar na história do mito, que ela fingiu que estava indo embora e ele foi atrás dela, mas assim, e sempre com rompantes e ciúmes, e ela se vingava das mulheres com as quais Zeus se envolvia, e ela teve filhos, mas os filhos são como coadjuvantes na história dela. A história dela, o mito dela, é o mito da esposa de Zeus. E Deméter, por sua vez, ela tem uma história que a maioria deve conhecer. Ela teve a filha dela, Perséfone, raptada pelo deus do inferno, que é Hades, e ela saiu vagando pelo planeta, pelo universo, atrás da filha dela. E não se fala sobre o relacionamento, sobre o pai da Persephone, simplesmente não existe no mito. A relação é Deméter e Perséfone, a mãe e filha. E ela fica vagando por muito tempo, não encontra a filha dela, e a terra, como ela é deusa dos cereais, a deusa que dá vida às plantações, a todo o planeta entrou num tempo de escuridão e que as culturas não brotavam, as pessoas começaram a passar fome. Enfim, é um mito muito interessante, não vou me aprofundar nele aqui, mas é essa questão da relação mãe e filha ser central na vida dela. Simbiótica. E agora tu vai entrar? Simbiótica. Calma, que a gente ainda tem que falar nos aspectos negativos da Deméter. Quando uma mulher não consegue, uma mulher com arquétipo de Deméter, não consegue realizar esse sonho, esse desejo muito forte de ter filhos, é muito fácil de cair em uma depressão. Da mesma forma, quando a mulher tem filhos e os filhos saem de casa, em algum momento vão sair, elas sofrem muito com a síndrome do ninho vazio. Então, isso é realmente muito forte nessas mulheres. Elas podem cair em depressão profunda, porque elas se sentem muito dependentes desse seu papel de agente de nutrição. E uma outra questão muito importante em relação a Deméter é a indução, entre aspas, a uma gravidez não planejada. Muitas mulheres que têm esse arquétipo muito forte acabam tendo gravidez não planejada motivada por questões inconscientes, porque mesmo que na consciência ela tenha outros planos, vou me formar agora, vou me ter trabalho, aquela Deméter lá no fundinho tá planejando escondida. Então, ter consciência desse seu arquétipo, da força desse arquétipo, se é o seu caso, é muito bom também para conseguir fazer essa negociação com Deméter. Para talvez, se o momento não for agora, vamos negociar com ela para daqui a um tempo, para que a gente não tenha essa gravidez não planejada como surpresa, mas sim como alguma coisa que venha num momento muito bom e muito propício para as nossas vidas. Incluindo, né, um masculino, incluindo o parceiro, incluindo o outro como um co-participante de todo o processo e não simplesmente de forma, né, desastrosa, fazendo esse movimento e deixando o outro de lado. Isso é muito rico. Agora, finalmente, vamos entrar no arquétipo da Fernanda. O arquétipo da Fernanda é a Perséfone. A Perséfone é a jovem e rainha do inferno. Ela é a mulher receptiva e, diferentemente de Atena, que a gente falou na primeira live, que era a filha do pai, Atena é a filha da mãe. Como eu falei agora há pouco no mito, ela é a filha de Deméter, que foi sequestrada pelo deus do inferno, Hades, enquanto colhia flores. As características principais da Perséfone é que ela é passiva.
ela é conduzida pelos outros e ela é complacente. É como se fosse uma eterna adolescente indecisa e que espera que os outros resolvam as coisas por ela. Ela é dependente e se adapta nos relacionamentos ao que o parceiro, seja um homem ou uma mulher, espera dela. Algumas características muito bacanas da Perséfone é que ela é muito jovial e receptiva a mudanças. Ela tem um espírito jovem, dá para dizer assim, ela tem um espírito jovem, um espírito aberto às novidades, mas tem essa questão que pode acabar, por ela depender tanto das outras pessoas, ela se colocar nessa situação tão dependente das outras pessoas para orientarem na vida, ela pode acabar se tornando depressiva, voltada para o fantasioso e manipuladora. Fernanda, o que você tem para me falar sobre a Perséfone? Gente, então, Perséfone realmente é a minha deusa, né? Aquela que habita em mim e que eu precisei de muito tempo para poder, então, lapidá-la e deixar aspectos negativos dela de lado. Quando a gente falou ali da Hera, né? Foi a Hera que tu falou antes, né, Adri? A Hera foi a primeira, a deusa do casamento. Ah, é a deusa do casamento. Não, a Hera e a mãe da Deméter. Perséfone. Quando a Adriana falou da Deméter, eu falei algo que foi muito interessante, que a Deméter, como o centro da vida são os filhos, ela coloca um peso muito grande da vida dela, ou da sobrevivência dela, ou da existência dela nos filhos, e acaba criando nessa relação mãe e filha uma codependência emocional e também cria uma simbiose emocional. Aí naquela historinha que a Adriana ali estava contando, que ela foi raptada pelo Deus do Inferno, é muito interessante porque para quebrar, né, essa simbiose onde a filha se coloca disponível para a vida da mãe, para compensar os sacrifícios que a mãe teve, porque normalmente o arquétipo dessa mãe eu fiz muitos sacrifícios para você, então vocês são a minha vida. Então, a filha, ela acaba colocando a vida à disposição numa codependência emocional e só quando ela realmente entra para um relacionamento, logo ali no início da vida, com um homem muitas vezes mais velho e que vai rupturar, né, essa relação de simbiose, é que ela tem a chance, então, de sair dessa relação e criar uma própria identidade. Por isso que esse arquétipo, ele faz com que a mulher não tenha tanta identidade, porque ela está vinculada e associada a identidade da mãe, as dores da mãe, as necessidades da mãe, sem conseguir se enxergar, né? Eu diria que é a própria característica da codependência emocional, que é, inclusive, um dos nossos cursos e que vai ser amplamente também abordado no próximo curso que a gente vai disponibilizar online. Então, desse assunto eu conheço bem, né? E um dos aspectos não, né? Mas vários aspectos que eu precisei trabalhar em mim foram a questão dos limites, né? Muito importante entender que a Perséfone, né, precisava muito de limites para poder criar um contorno, né? Para poder criar uma identidade além da expectativa, além da necessidade ou além da codependência daquele materno, então, que ali numa infância foi vinculado de forma simbiótica. E quando a Perséfone consegue estabelecer esses limites com os outros, ela também começa a se empoderar de iniciativa própria. Ela não fica mais esperando que os outros façam as coisas por ela. Que tem uma frase interessante que a Perséfone é aquele tipo de mulher que você nunca vai escutar ela dizer, deixa que eu resolvo. Porque ela não resolve. Para ela tá tudo sempre bem. Uhum. O que a outra pessoa escolher, tá ótimo. Não importa o que ela queira comer quando ela for sair para jantar. Uhum. Importa qualquer coisa que os outros escolherem, tá bom. Então, junta essa parte positiva do estar aberta a aprendizados com essa parte mais negativa que tá tudo sempre bem, então eu só vou na maré. Não tem contorno, né? Não tem limites. Então ela vai se adaptando a qualquer situação e tá tudo certo em qualquer situação. O que também leva a relacionamentos, né, como eu já falei antes, codependentes e abusivos. Porque como é tão flexível
que ela não consegue perceber o quanto aquilo já é abusivo, o quanto o outro já passou dos limites e já dominou todo o espaço que então seria dela, porque ela vai se adaptando e vai entendendo e vai fazendo e está tudo certo. Então, o momento pelo qual a Perséfone começa a ir para uma vida adulta é quando ela começa a pagar o preço por existir. Porque, como eu falei antes, né, a Perséfone ela está num processo tão simbiótico ali com o materno que ela não existe, ela existe somente a partir das necessidades ou das vontades daquele materno, ou da culpa, né, de ter sido um peso para a vida daquele materno. Aí são questões profundas que só em terapia a gente consegue realmente averiguar. Mas quando ela começa a dizer não, a dar limites, ela começa a ter contornos e então ela começa a existir na vida. E esse existir, né, gente, tem um preço, porque nem todo mundo vai gostar do que você gosta, nem todo mundo vai querer o que você quer. Então, nesse momento, tu começa a dizer assim, opa, a vida não é para amador, a vida não é para criança e nem para adolescente, a vida é para quem está na vida adulta e paga o preço por existir. Muitas vezes as pessoas não vão gostar de você. E muitas vezes as pessoas não vão gostar dos limites que você estabelecer, porque se elas sempre ultrapassavam os teus limites, no momento que você disser, não, daqui você não passa mais, você vai dizer, opa, como assim? Eu sempre passei, por que eu não vou passar agora? E tem aqueles que vão respeitar e que vão, inclusive, achar legal que você está fazendo esse movimento, e tem aqueles que vão se afastar porque aquilo deixou de ser útil para eles. E uma coisa que é muito legal aqui, já puxando um pouquinho para a sistêmica, lembra que a gente falou sobre a mãe da Perséfone, que ela tem o foco na maternidade, mas ela não tem o foco na sua relação de casal. Então, uma das grandes forças de uma Perséfone é ela reconectar com a energia do masculino do pai dentro dela. Porque é esse masculino que vai fazer o movimento, que vai impulsionar ela ao movimento de dar limites, né? O movimento de bancar aquilo que ela está dizendo, não, aqui você não passa, não, desse jeito eu não vou mais querer. Então, como é importante para um arquétipo de Perséfone reconectar com a energia do masculino do pai, né? Reconhecendo esse pai, que muitas vezes foi excluído em função daquilo que teve de relação com aquela mãe, né? Zeus lá, Deméter, aquelas coisas todas, né? No Olimpo, aquelas, né, coisas embaixo do tapete, que então, quando você ressignifica, você cura isso, você consegue tomar essa energia do paterno se tornando mais inteira, e dentro dessa inteireza, mais empossada de você, mais consciente de você, que é um movimento que aqui na metade da vida a gente tem a chance de rever tudo isso. Percebam que desde a primeira live a gente vem falando sobre essa questão das energias feminina e masculina, porque nas deusas virgens existia uma certa tendência ao desequilíbrio em relação à energia masculina, tem muita energia masculina, e aqui nas deusas vulneráveis tem uma tendência a um desequilíbrio para um excesso de energia feminina. E a questão é sempre o equilíbrio, é sempre buscar o equilíbrio, não é que uma energia seja melhor que a outra. Todos nós, seres vivos, temos essas energias. Então, não é questão de, eu preciso só da energia masculina ou eu só preciso da energia feminina. A gente precisa das energias em equilíbrio. E esse equilíbrio também é uma questão individual. Eu tenho até, eu já mostrei para a Fernanda, já falei em alguns dos nossos cursos, um mapa, tipo um framework, em que eu coloco quadrantes sobre as energias masculina e feminina para mais ou para menos, e onde é que eu estou, para eu conseguir me localizar, onde é que eu estou, o que eu estou sentindo, como é que eu estou agindo naquele momento que não está equilibrado, para tentar me localizar em qual quadrante que eu estou e para onde que eu preciso andar para voltar a restabelecer esse equilíbrio. E olha, sempre funciona. Logo a gente vai dar a dica para vocês. Então, Gente, não perde isso. Acho que a gente pode passar agora para a última deusa. Essa última deusa, ela tem uma categoria só para ela, porque ela não tem outras como parâmetro. Ela é a deusa alquímica, que é, muitos já devem ter imaginado, Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, da beleza, ela é a mulher criativa e a amante. A gente normalmente tem uma ideia até meio estereotipada de Afrodite. É engraçado a gente dizer a ideia estereotipada de uma deusa, porque
esses arquétipos também estão muito relacionados a estereótipos. Então a gente pensa em Afrodite já como a mulher sedutora, a sensualidade, a beleza e a sexualidade e só isso. Mas na verdade a Afrodite é muito mais do que isso. Ela é a deusa ligada ao processo criativo, à criatividade, ao crescimento, a esse afloramento da nossa beleza interna também. Então, ela é sim sedutora, ela é uma mulher que é genuinamente envolvida. A Afrodite, quando ela está conversando com alguém, não necessariamente com um homem, quando ela está conversando com outra pessoa, ela está de fato envolvida naquilo. Ela não está forçando uma atenção para criar aquele momento propício e favorável. Não, ela realmente está ali. Isso, inclusive, é um problema para quem está em volta dela, para namorados, para maridos, para filhos, porque eles acabam se sentindo meio excluídos pelo tanto de atenção que ela dedica genuinamente para outras pessoas. Ela fica imersa naquela conversa que ela está tendo com outra pessoa, se ela achar que aquilo está despertando a sua criatividade, seu potencial sedutor. Olha que lindo, né? E levando aqui um pouquinho para a astrologia, porque a gente gosta aqui de unir, né, ferramentas que nos tragam clareza, a Afrodite também está muito relacionada a Vênus, né? Que na astrologia a gente vai ver a Vênus como sendo não apenas o planeta que rege os amores, os relacionamentos, mas também a prosperidade, a abundância, a criatividade. E nada mais bonito do que a gente poder cultivar uma Afrodite, né, dentro de nós para criar e dar vazão, transbordar toda essa beleza, toda essa criatividade, essa feminilidade para o mundo, né? Porque o mundo precisa dessa conexão com as deusas através dessa beleza que Afrodite traz para a vida, né? Tanto através do seu toque, do seu sentir, da sua presença, como também da expressão dessa beleza na própria vida. A Afrodite, ela simboliza a relação, sabe aquela relação apaixonada entre o artista e a sua obra, como se só existisse aquilo. Quando você vê um artista falando da sua obra, é um total arrebatamento que é alquímico, é Afrodite. Ela é também o magnetismo pessoal, ela é também o erotismo, ela é criadora e procriadora também. A Afrodite teve muitos filhos no mito. Ela não teve filhos com o seu marido, ela foi casada e ainda assim teve vários amantes. Ela teve filhos com os amantes, mas não teve filho com o marido. Também é um alertazinho da gravidez não planejada. A Afrodite é muito nessa questão do erotismo, ela acaba se envolvendo, ela tem muita a presença dos sentidos, diferentemente de Hera, que era desculpa, de Hestia, lá da primeira live, que a gente falou também que era muito presença, era muito sentidos, mas era mais voltado para a espiritualidade. No caso de Afrodite, é uma sensibilidade dos sentidos voltados para essa questão da sedução, da criatividade e do erotismo. É uma sensorialidade extremamente aguçada que também acaba se convertendo em presença. Quando a gente está com sentidos super aguçados, é quando a gente está presente, quando a gente está escutando, quando a gente está sentindo cheiro, sentindo gosto. Nós estamos completamente presentes naquele momento. E isso também é Afrodite. Você está habitando o teu corpo, né? Você está naquele momento habitando o teu corpo, experienciando a vida a partir do teu corpo. E nada é mais magnético numa mulher do que ela estar habitando o corpo, porque ela está presente, né? Eu escutei de uma professora minha que é sobre feminino, né? Justamente isso, né? A mulher que está em conexão com esse
corpo, né, com esse sensorial, com toda essa sensibilidade, ela é um portal do divino, né? E esse divino se manifesta através dessa Afrodite, onde você pode tomar posse dela para você não apenas transbordar, mas magnetizar como uma verdadeira mulher aquilo que habita dentro de você, se tornando um portal, né, de beleza, de transparência, de conexão com algo maior. E isso é a sensualidade. A sensualidade não é Uhum. um corpo perfeito, sem celulite, uma barriga tanquinho, um cabelo longo e sedoso. A sensualidade é isso, é a mulher estar à vontade naquele corpo que ela habita, sentindo prazer, tendo essa mesma relação do artista com a obra, é você ter essa relação com o seu próprio corpo, com esse corpo que você habita e que, nossa, te carrega para todos os cantos, te dá tantas oportunidades e a gente ainda fica subjugando, fica achando que precisa encaixá-lo em algum padrão, fica submetendo a dores e a processos muito até assustadores às vezes, para se encaixar em um padrão que na verdade não vai nos levar a ter essa relação alquímica com a gente mesma. Com certeza e de forma absoluta isso é verdade, né? O foco de atenção à beleza da mulher está quando ela está tão focada nela no sentido não egoísta, né? Não Ai, tem uma palavra agora que me fugiu para isso, narcisista, né? Mas quando ela está sentindo as emoções dela, quando ela está sentindo a conexão dela com o momento presente, que também não é drama, porque às vezes as mulheres vão para o drama e acham que elas sentem muito, mas você não está sentindo. Sabe por quê, gente? Quando a pessoa. Posso só colocar esse ponto que eu acho que é bem Claro, importante, Adri? Um ponto sobre o drama, né? Às vezes as mulheres sentem demais, dizem, eu sinto tudo. Muitas vezes ela não está sentindo, ela está fugindo do sentir. Porque quando você fala demais sobre a tua dor, e quando você fala demais da tua dor e quem causou a tua dor, você está indo para o drama. Você sente quando você permite que aquela dor se manifeste no teu corpo. Então, aí você está sentindo. Muitas vezes eu atendo mulheres que chegam lá no meu consultório que elas estão no drama, porque elas estão falando a respeito de algo que elas precisam sentir. Então, elas não estão em contato com o próprio corpo, elas não estão em contato com a própria beleza. Percebe? Que é um movimento de transformação. Agora, quando aquela mulher silencia e se permite chorar uma dor que vem lá do útero, vem lá do peito, que muitas vezes ela não sabe nem explicar porque aquilo está sentindo tanto, mas ela está chorando e colocando aquilo para fora, pode ter certeza que qualquer processo de luto, qualquer processo de dor, qualquer processo de término vai passar muito mais rápido, porque ela está se permitindo sentir a dor no corpo, para que então ela possa processar a nova etapa da vida. é o próprio processo de gerenciamento emocional, de em vez de tentar terceirizar essas emoções que eu estou sentindo, é identificar, nomear essas emoções e vivê-las e não tentar, é porque o outro me fez isso, ou porque as circunstâncias, ou porque a situação, e ficar nesse dramalhão que não leva a nada, não resolve a nada. A questão é nós nos apossarmos dessas nossas emoções e sentimentos e saber como gerenciá-los para daí sim dar passos para frente na nossa vida e não ficar nessa estagnação do drama. É, Mas também temos o lado negativo da Afrodite, porque ela é alquímica, mas ela não é perfeita, como nenhuma de nós. A Afrodite, além disso que eu já falei, que ela acaba dando atenção excessiva para algumas coisas e deixando à margem as pessoas que são importantes para ela, que ela ama, acabam ficando muito à margem da sua atenção às vezes e acabam ficando magoadas. Então, esse pode ser um problema. As relações sucessivas, relações amorosas sucessivas, sem necessariamente ter um envolvimento mais profundo, a promiscuidade e a dificuldade que ela tem em considerar as consequências dos seus atos. Ela, nessa paixão alquímica, nessa relação super criativa com todos e apaixonada, ela acaba se jogando demais e não analisando as consequências dos atos dela. Então,
na própria história do mito, isso levou a Afrodite a várias saias justas, e as mulheres que têm esse arquétipo também podem se deparar com isso. A Afrodite não é um arquétipo que a gente vê em muitas mulheres como base. O arquétipo base é a Afrodite. E arrisco dizer que muitas de nós hoje precisam pegar um pouquinho da Afrodite, principalmente nessa questão da criatividade, da nossa relação alquímica com o potencial criativo que nós temos, não só de criar coisas novas, de criar soluções novas, de criar obras de arte, mas da criatividade aplicada à nossa vida. Porque a criatividade nada mais é do que a conexão de ideias que a gente tem para solucionar problemas cotidianos da nossa vida de uma forma diferente. Só que acontece que a gente não exercita essa criatividade e acabamos sempre pensando nas mesmas soluções e nos mesmos caminhos para resolver os mesmos problemas. E o que acontece? Mais uma vez, a gente não sai do lugar. A mesma cabeça que criou o problema não vai ser a mesma cabeça que vai resolver o problema. Então, você precisa expandir, né? Expand the box, né? Abrir a caixa e pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa requer que você abra a mão de determinados comportamentos e muitas vezes abra a mão de determinadas lealdades que você traz inconsciente, que você mantém para se sentir pertencente a um clã que sempre gerou dor, mas que agora você tem a chance de gerar mais amor na sua própria vida, trazendo esses aspectos muito ricos, né, e quando equilibrados de outras deusas para você. Então, somos muitas as deusas que habitam dentro de nós, mas nem todas têm a chance de se manifestar, porque a gente esquece de pedir, né, de invocá-las para que elas possam então trazer o seu melhor para nós. Então aqui a gente vamos colocar para jogo essas deusas todas. Como nós já falamos, todas nós temos essas deusas todas, as virgens, as vulneráveis, a alquímica, em potencial em nós. Só que aí o que acontece? Essa falta de criatividade, de ver outras perspectivas, aprender coisas novas na vida, acabamos nos limitando ao nosso arquétipo. No máximo, pegando uma coisinha aqui de uma deusa que está aqui do lado e pronto. Nós não vamos além, não saímos dessa caixa, não saímos desse vaso alquímico para pegar, analisar. Nesse momento da minha vida eu preciso mudar. Não sei exatamente o que eu preciso mudar, mas eu preciso de mais paixão na minha vida. Dá uma olhadinha para Afrodite, vamos chamar ela para conversar, para tomar um chá, para trocar uma ideia e ver no que a gente pode pegar emprestado, o que a gente pode aprender com ela e colocar em prática efetivamente nas nossas vidas. Assim como se em algum momento você decidir, agora quero ter um relacionamento, quero me casar, chegou um momento que eu estou sentindo essa necessidade, vai lá e pega um pouquinho da sabedoria da era, de como manter um relacionamento. Não precisa pegar a parte ciumenta e raivosa dela, e rancorosa, vingativa, mas pegar esses aspectos positivos das outras deusas para potencializar o seu momento de transformação na vida. Adorei. E a gente vai falar delas e de muitas outras em níveis mais profundos no nosso próximo workshop Despertar da Deusa, gente, que inclusive está chegando. Quando que ele vai ser, Adri? Vai ser no dia 19 de março, um dia inteirinho, totalmente dedicado a uma trilha, a um roteiro que a gente vai fazer pelos arquétipos de deusas, em que vai permitir que você se identifique com a deusa, a sua deusa base, seu arquétipo base, e perceba, entenda para o seu momento de vida quais características, quais aspectos das outras deusas que você precisa tomar emprestado e como fazer isso, como alcançar isso, que parece tão difícil, às vezes parece ser tão impossível, tão distante, conseguir cultivar uma característica que a gente sabe que precisa para conquistar nossos objetivos. Mas lá no workshop a gente vai trabalhar muito, a Fernanda vai fazer dinâmicas super poderosas que vão nos ajudar nesse caminho, vão nos ajudar a trilhar esse caminho alquímico entre as deusas. Dinâmicas essas muito profundas, dinâmicas sistêmicas, a gente vai trabalhar com constelações, né? No sentido de realmente começar
um processo onde você pode curar, ressignificar os teus traumas, porque a gente sabe que não é de uma hora para outra, não existe milagre, mas existe um começo e existem passos. Então, quando você está disposta e aberta a olhar para as tuas feridas, a tomar posse delas, a se autorresponsabilizar por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, a gente tem uma chance, né, de transformar tudo isso a partir de um trabalho onde você vai estar sendo guiada de forma muito respeitosa a então enxergar todas essas questões dentro de você, a enxergar quais são as tuas travas, o que está te limitando de você manifestar o amor dentro e fora de você, porque a gente sabe que toda a questão aqui começa com amor, o amor próprio. Onde que você está se perdendo dentro do teu amor próprio? Onde você não está colocando e conseguindo expandir esse amor para o mundo, seja através do teu trabalho, seja através de uma relação, seja através de uma profissão, seja através do que for. O que te impede, que te coloca, então, tão pequenininha dentro da tua própria vida, fechada às vezes dentro de um trauma, fechada dentro de um calabouço emocional, que te limita a colocar toda essa potencialidade, toda essa prosperidade, toda essa riqueza de quem você é para o mundo. A gente tinha combinado na live anterior que daríamos só lá um cupom de desconto para quem quisesse se inscrever no workshop Despertar da Deusa. Como não conseguimos concluir as deusas lá e continuamos hoje, então vamos estender. Quem quiser se inscrever com desconto no workshop Despertar da Deusa, me manda um direct. Meu perfil é adri.ras, H2As1S. Se você não me segue lá, está perdendo seu tempo, já deveria estar me seguindo há muito tempo, porque tem muito Também conteúdo acho. interessante no meu perfil, modéstia à parte. E aí me chama, que eu já passo todas as informações, já passo o cupom, e tem mais informações e a possibilidade de inscrição já no perfil da Fernanda, no link que está na bio dela. Tem lá não apenas o workshop Despertar da Deusa, mas também o curso online, A Melhor Fase da Sua Vida, feito especialmente para as mulheres entre 35 e 60 anos. E as mulheres que se inscreverem no workshop Despertar da Deusa vão ter um desconto incrível para fazer esse outro curso também. Tá muito desconto nessa live, não estou podendo. É isso aí, gente. Então, bora aproveitar, bora colocar 2022 aqui como uma referência de transformação para a sua vida, para que você possa criar os melhores anos da sua vida, para que você possa mergulhar profundamente e não tem. Gente, vamos entender uma coisa: a vida não é fácil, a vida é dura mesmo. E se a gente não se empenhar em transformar isso, a gente sempre vai ficar à beira da nossa vida. A gente sempre vai ficar na arquibancada sem ir para a arena e pagar o preço para estar aqui nessa existência e viver a melhor fase que você pode viver. E antes da gente concluir, queria deixar um convite já para a live da semana que vem. Tem uma outra coisa que é muito comum na história de todas as deusas, que são os traumas. Todas elas passaram por algum trauma, seja relacionado à traição, a estupro, a serem sequestradas, a terem os filhos sequestrados. Então, no Olimpo grego tinha trauma para todos os gostos. E os traumas é um tema que é abordado com muito cuidado e com muita profundidade no workshop Despertar da Deusa. Então, para falar sobre isso, nós vamos ter uma convidada muito especial na próxima semana, na próxima terça-feira, que é a Daisy, que já participou de 3 workshops de Despertar da Deusa. Ela tem uma história de trauma que vai compartilhar conosco. Então, não perde, porque essa história é imperdível. A história dela, aliás, a história dela não, ela é uma mulher imperdível. Então, eu não sei se. Eu vi que ela entrou, não sei se ela está aqui agora ainda. Eu vou sim jogar confete em cima dela, vou dar biscoito, vou fazer, porque eu sou fã de carteirinha. E vai ser muito legal a gente poder ter essa conversa na semana que vem. É isso aí, esperamos todos vocês de coração aberto, oferecendo o nosso melhor. Então, vamos lá receber, porque com certeza vai transformar a sua vida. Então, gente, essa live foi um pouco mais corridinha que a outra para a gente poder dar conta de todas as deusas. Se tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia com a gente, manda DM. A gente adora quando vocês compartilham conosco. Sempre é uma oportunidade para novas ideias. A gente se inspira muito a partir das contribuições e das dúvidas de vocês. Então, não pensem 2 vezes, entrem em contato conosco, porque a gente adora.
É isso aí. Obrigada, Adri, pela presença. Obrigada a todos que estiveram aqui dedicando o seu tempo, a sua energia, que compartilharam essa live, que vão compartilhar com outras pessoas. E até a próxima terça-feira. Obrigada, Fer. Um beijo. Até terça. Beijo.